E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar como a tecnologia digital meio que molda a nossa experiência no mundo. Nossa, que tema interessante. Né? E para nos guiar nessa, a gente tem o livro Bodies in Code: Interfaces with Digital Media. Ele usa a filosofia do Merleau-Ponty para analisar essa relação, sabe? Ah, entendi. E preparem-se, porque a gente vai desvendar uns conceitos bem diferentes, tipo Pelemundo, passem nos ambientes digitais e até como a arquitetura pode ser vista como uma tecnologia. Oh, parece complexo. Mas a gente vai destrinchar tudo. Para começar, o livro fala bastante da tecnogênese. O que você pode explicar sobre isso? Bom, a tecnogênese nesse contexto é tipo a coevolução entre humanos e tecnologia. Entendi. É como se fosse uma via de mão dupla, sabe? A gente molda a tecnologia e ela nos molda também. Então quer dizer que a tecnologia não é só uma ferramenta externa. Tipo, ela está mais ligada à nossa existência. Exatamente. O Bodies in Code defende que essa relação não é recente, ela sempre existiu, mesmo antes da tecnologia digital. Ah, Tipo, os primeiros humanos usando ferramentas de pedra. Isso já mudava a relação deles com o mundo e com o próprio corpo. faz sentido. E o livro fala da tecnicidade originária do humano, né? É. Mas como o próprio humano pode ser técnico. Aí entra a ideia da tatilidade primordial, é o nosso tato, sabe? O sentido mais básico. O livro diz que essa é a base da nossa tecnicidade. Então o tato é mais do que só sentir as coisas. É, ele tá ligado em como a gente interage e entende o mundo. Tipo, uma criança pequena, quando pega um objeto pela primeira vez, ela não está só sentindo a textura, mas aprendendo sobre ele. Isso. E é na lacuna entre o nosso corpo e o mundo o que o Merleau-Ponty chama de Eckhart, que a tecnologia aparece. Essa lacuna, principalmente entre o tato e a visão, nos impulsiona a criar ferramentas para conectar com a realidade. Espera aí, deixa eu ver se entendi. Esse Eckhart é como uma desconexão entre os nossos sentidos e o mundo. Isso. E a gente usa a tecnologia para preencher isso. Exatamente. A escrita, por exemplo. A gente precisava registrar informações além da memória, então criamos símbolos e ferramentas para isso. Interessante. E o livro fala também sobre realidade virtual, né? Sim, e ele argumenta que toda realidade virtual é, na verdade, realidade mista. Ou seja, ela sempre depende da interação do nosso corpo. Tipo, mesmo que a gente consiga simular a sensação de voar, a gente ia estar preso na cadeira, né? Exato. O livro critica as tentativas de criar ambientes virtuais focados só no visual. Não entendi. Ele diz que o movimento e a interação dos sentidos são essenciais para criar a sensação de presença. Faz sentido. Right? Não basta só ver, a gente precisa sentir com o corpo todo para ter uma experiência imersiva de verdade. E alguns artistas exploram isso muito bem. A Char Davis, por exemplo, criou Osmose e Ephemer, uns ambientes de realidade virtual que priorizam a experiência corporal e o movimento. Legal. E o livro também fala sobre a performance de identidade online e o passing, né? Sim. Ele diz que o mundo digital, ao separar a identidade da aparência, generaliza o passing. Então, tipo, todo mundo tá meio que performando sua identidade online. Isso. E o livro explora as complexidades da identidade racial online usando o trabalho do Frantz Fanon. Não. Ele mostra os desafios do racismo, mesmo sem as pistas visuais. Tipo, o mundo digital cria um novo jeito de entender raça e identidade. Sim. E o livro usa o trabalho do Adrian Piper para ilustrar isso. Ele desafia as nossas ideias sobre raça, mostrando como a percepção pode ser enganosa. Caramba. Mudando de assunto, o livro fala que a arquitetura também pode ser vista como uma tecnologia. Mas prédio é espaço físico, né? Sim, mas ele argumenta que os espaços arquitetônicos afetam nossa experiência sensorial. Tipo, catedrais góticas com tetos altos e vitrais, elas evocam admiração, influenciando como as pessoas se sentem. Então a arquitetura é mais do que só tijolos. É sobre como o espaço físico interage com a gente. Isso. E o livro destaca arquitetos como Arakawa e Jinks, Peter Eisenman e Giller, plus Scofidio. Eles usam o espaço e a tecnologia de um jeito inovador para criar experiências únicas. Nossa, que interessante. Acho que a gente pode dar uma pausa aqui e voltar já para continuar nosso mergulho em Bodies in Code. O que você acha? Boa ideia. Tem muito mais coisa pra gente discutir. Retomando nossa conversa sobre Bodies in Code, uma coisa que me chamou atenção é como o livro fala que a tecnologia, principalmente a digital, tá meio que diluindo a fronteira entre o nosso corpo e o mundo. Essa ideia de pele e mundo me deixou confuso no começo. Sei lá, parece estranho, né? Mas pensa assim, as mídias digitais misturam nossas experiências físicas e digitais. É como se o mundo digital se estendesse sobre o mundo físico, criando tipo uma camada extra de interação. Ah, entendi. Então não é só que a gente usa mais tecnologia, mas que ela está mudando como a gente se relaciona com a realidade. Exatamente. E o livro cita obras como Worldskin, do Maurice Benayoun, que usa realidade virtual para criar essa sensação de estar incorporado e desincorporado ao mesmo tempo. Besteira, como assim?
incorporado e É desincorporado. um paradoxo, né? Mas em Wolfskin, seus movimentos físicos são capturados e transformados em traços digitais. É como se seu corpo se estendesse para o espaço digital. Nossa, que loucura. Então, tipo, nosso corpo físico vai além dos seus limites. Isso. E essa ideia não é tão nova assim. A fotografia, por exemplo, já permitia capturar e projetar imagens nossas, criando um duplo fora do nosso corpo. É verdade. E o que isso significa para a nossa ideia de natureza humana? Se a tecnologia muda tudo isso, quem somos nós? Boa pergunta. E o livro conecta essa ideia com o conceito de individuação do Gilbert Simondon. Lembro dele dizer. Simondon acreditava que a individuação é um processo, não um estado fixo. A gente está sempre se transformando, moldados pelas interações com o mundo e com os outros. A gente nunca está pronto, então. É, tipo isso. E Bodies in Code sugere que a tecnologia, principalmente a digital, faz parte desse processo. Ela influencia como a gente se experimenta e se conecta com o mundo. Tipo as redes sociais. Elas mudam como a gente se apresenta, interage, até como pensamos sobre nós mesmos. Exatamente. É como se a tecnologia fizesse parte da gente. Nossa, que profundo. Pois é. E isso levanta várias questões sobre quem somos, o que queremos e o futuro da humanidade. Falando em futuro, o livro também fala da telepresença, né? Como a tecnologia cria essa sensação de presença sem estar perto fisicamente. Sim, ele analisa o trabalho do Rafael Lozano Hammer, principalmente as instalações de arquitetura relacional dele. Incríveis, né? Vi uma em que as sombras das pessoas eram projetadas num prédio. Essa mesma. Ele usa a tecnologia para criar experiências que vão além da distância física, misturando presença e ausência. E o livro conecta isso com a ideia de incorporação. Sim, ele diz que essas obras mostram como a nossa experiência corporal é fluida. A tecnologia cria novas formas de presença, mesmo quando nossos corpos estão separados. É como se a gente pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo. Exato. E isso abre um leque de possibilidades para novas comunidades e experiências. Caramba! Essa conversa me fez perceber como a tecnologia impacta a gente num nível muito profundo. É uma mudança radical e Bodies in Code nos incentiva a prestar atenção em como ela nos molda. Se não é só a tecnologia digital, né? O livro fala da arquitetura também. Sim. Ele mostra como os arquitetos usam o espaço e a tecnologia para criar ambientes que desafiam nossas percepções e sensações. Tipo, o livro fala como a arquitetura pode nos desorientar, né? Isso. Ele discute trabalhos como Ubiquitous Site, de Arakawa Jeans com pisos inclinados e superfícies irregulares. É como se a arquitetura nos tirasse do automático, sabe? Faz a gente prestar atenção no corpo e em como a gente se move. Exato. E Bodies in Code argumenta que isso pode ser uma ferramenta poderosa para entendermos melhor a incorporação. Nossa, que diferente. Nunca tinha pensado na arquitetura assim. Ela pode ser mais do que estética, é sobre criar experiências. É sobre como o espaço mexe com a gente, né? Com as emoções, até com a identidade. Sim, e a tecnologia digital está potencializando isso, misturando o físico e o virtual. Falando em misturar, o livro também analisa O Casa de Folhas, do Marx Danilevski. Que livro doido, né? Totalmente. Ele usa notas de rodapé, apêndices, fontes diferentes para criar uma leitura confusa e imersiva. E o livro diz que Casa de Folhas reflete como a tecnologia digital impacta a nossa realidade. Sim. Ele explora a ambiguidade espacial, as perspectivas mutáveis, a quebra das narrativas tradicionais, tudo conectado com as mudanças que a mídia digital causa. Então, Casa de Folhas é tipo uma metáfora de como a tecnologia bagunça as nossas certezas. Isso, e essa bagunça, por mais estranha que seja, também abre espaço para novas ideias. É como se o livro dissesse pra gente abraçar essa confusão, né? E entender que ela pode trazer novas percepções. Vou reler Casa de Folhas pensando nisso. E Bodies in Code faz um ótimo trabalho conectando essas ideias com as implicações da tecnologia. Sim, é um livro complexo, mas importante para entendermos como a tecnologia está mudando o que significa ser humano. E essa conversa só vai ficar mais importante, né? Com certeza. A gente está num momento crucial e precisamos pensar sobre isso. Que bom que a gente está tendo essa conversa, então. E aí, vamos ver uns exemplos específicos do livro. Bora! Voltando ao Bodies in Code, uma coisa que achei interessante é como ele fala da realidade virtual, não como uma fuga do corpo, mas como um jeito de entender ele melhor. Essa parte me pegou de surpresa também. É estranho pensar que a realidade virtual, algo digital, pode ajudar a gente a entender o nosso corpo físico. Pois é. O livro diz que a realidade virtual, ao fazer a gente interagir com aquele ambiente virtual, meio que nos torna mais conscientes do nosso próprio corpo. Ele usa o trabalho do Myron Kruger, um cara pioneiro da arte interativa, para exemplificar isso. Myron Kruger. Que legal. Fala mais sobre o trabalho dele. Ele criava uns ambientes interativos, tipo Videoplace, que focavam mais na interação corporal do que no visual em si.
Nesses ambientes, as pessoas usavam o corpo para interagir com as imagens projetadas, criando uma experiência imersiva, sabe? Então o foco não é só o que a gente vê na realidade virtual, mas como a gente se move e interage com aquele espaço. Exatamente. O Kruger acreditava que a realidade virtual devia ser pensada em torno da natureza humana, não só da tecnologia. Ele defendia o movimento próprio e a interação dos sentidos para ter uma experiência imersiva de verdade. Faz sentido. Tipo, aqueles jogos de realidade virtual que só se preocupam com o gráfico, mas não deixam a gente interagir muito, acabam sendo menos impactantes. Total. E é isso que o Bodies in Code sugere. Focar só no visual pode ser um erro. A experiência corporal, a sensação de estar presente no espaço virtual é essencial. E aquela parte sobre a mídia digital ter generalizado o passing me deixou pensando bastante. É, né? O mundo online, ao separar a identidade da aparência, faz com que todo mundo precise meio que performar sua identidade. É como se a gente pudesse escolher como quer se mostrar, independente da aparência física. Então, no fundo, todo mundo está fazendo tipo de passing online. De certa forma, sim, e o livro se aprofunda nisso ao analisar a questão da identidade racial online. E como essa questão aparece no mundo digital? O livro usa o trabalho do Frantz Fanon, que estudou os efeitos do racismo, para analisar como a identidade racial é vivida online. Mesmo sem a aparência, as questões de raça e identidade continuam existindo no mundo digital. E esse passing online pode ser problemático. Ele pode ser problemático e libertador ao mesmo tempo. Ao nos fazer pensar em como a gente performa nossas identidades, o mundo digital pode mostrar como essas identidades são construídas. A gente começa a questionar o que significa ser de uma determinada raça ou grupo. É isso. Isso. E esse questionamento pode ser meio incômodo, mas também é uma chance de crescer e entender melhor as coisas. As categorias de raça e identidade não são fixas, elas são construídas pela sociedade. Verdade. O livro também fala do Adrian Piper, aquele artista que usa tecnologia para desafiar as ideias sobre raça e identidade. Sim. O trabalho dele é incrível. Ele usa instalações e peças multimídia para confrontar as pessoas com os próprios preconceitos. Lembro de uma obra dele, Cornered, em que ele se filma falando sobre a própria identidade racial. Ele desafia o espectador a pensar sobre os próprios preconceitos e como a raça é vista na sociedade. Exatamente. É um exemplo perfeito de como a tecnologia pode conscientizar sobre como a raça e a identidade ainda estão presentes no mundo digital. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Bodies in Code fez ver a tecnologia de um jeito completamente novo. É, né? A relação entre corpo e tecnologia é complexa e está sempre mudando, mas o livro ajuda a gente a entender as principais questões. E mostra que a tecnologia não é só sobre aparelhos, mas sobre como ela se mistura com a nossa vida. Com certeza. Ela está mudando quem a gente é e como a gente se vê no mundo. Acho que a gente só começou a arranhar a superfície dessas ideias hoje. Tem muito mais para explorar, mas por hoje vamos ficando por aqui. Valeu por mergulhar com a gente nesse mundo da incorporação e tecnologia. Valeu, tchau, tchau.